Bom, meu nome é Rodrigo Cabeceiras, eu tenho 35 anos, sou seguidor do budismo primordial há 4 anos, né? Sou formado em psicologia. Tudo que eu vou te falar aqui é muito concreto, é muita coisa que eu vivi, né? Assim, o descobrimento, né, se deu como se dá o descobrimento de qualquer pessoa no quesito sexualidade, né? Chega um momento na sua vida que você começa a se perceber como um ser sexual. Só que no começo da adolescência, eu me lembro que com 13 anos, foi muito complicado. Está interessado mesmo, né? Você já está interessado mesmo. Com 13 anos é esse momento. Porque, em paralelo, assim, é importante ressaltar que religião, para mim, sempre foi muito importante. O aspecto religioso para mim, né? Desde pequeno, né? Eu fui criado e me desenvolvi na religião dos meus pais, né? Com a questão familiar, normal, e aquilo era muito importante, né? Fazia parte da minha vivência do mundo, né? Desde pequeno, eu rezava por alguma coisa que eu queria, por exemplo, né? E aquilo fazia parte da minha vida. Então isso era um aspecto muito importante. E aí entrou a adolescência, né? E a fase da descoberta sexual. Eu fui iniciado e cresci durante praticamente toda a adolescência, né? Até o início da vida adulta, eu segui a religião dos meus pais, a religião da minha família, né? Desde pequeno. O grande conflito que aconteceu entre sexualidade e religião foi no início da adolescência. Em que idade, né? Com 13 anos. Nessa fase. Com 13 anos eu me recordo bem, foi uma experiência até muito difícil. Eu me dei conta, lendo, que aquela religião dos meus pais não aceitava a minha condição sexual. Não aceitava categoricamente, né? Aquilo me deixou em pânico. Pânico. De não sentir o chão, de sentir as mãos formigarem, de não conseguir respirar. Aquilo foi, eu vou para o inferno. Foi assim, uma das experiências mais terríveis da minha vida, foi essa, né? E desde então, eu comecei a tentar conciliar essas coisas. Isso aqui sou eu, é um desejo que eu tenho, algo que sempre veio comigo, né? E tem esse aspecto religioso que para mim é muito importante. Como que faz? Desde pequeno, desde o início da minha formação, do meu desenvolvimento sexual, eu entendi que aquele era eu. Eu nunca entrei em conflito nesse aspecto, né? Em dúvida com relação a isso. Mas será que é assim? Eu queria muito acreditar. Nesse período em que eu tinha um lado religioso dizendo que não poderia ser assim, e aquilo que realmente eu sentia, que eu vivia, né? Eu tentei muito mudar isso. Eu tentei fazer assim, não, isso aqui é uma fase, fui em psicólogo, rezava, e muitos, infelizmente, assim, eu vejo isso. Conheci gente assim, né? Muitos vão até as últimas instâncias, vão lá, casam, constituem família, né? E aí, olha que triste, né? Porque você está incompleto. Eu não aceitava em absoluto, né? E como eu falava, eu tentava conciliar o aspecto religioso e o aspecto da minha identidade sexual. Aí no início da vida adulta, né? Meus 18 anos, foi quando eu comecei a falar, não é possível. Não é possível, né? Um ensinamento que diga que eu não posso ser quem eu sou, não serve para mim. Em contrapartida, é como se o ensinamento dissesse para mim, eu te aceito, mas esse pedaço seu eu não te aceito. E aí não dá, né? E aí começou uma busca religiosa, que durou muitos anos. E comecei a buscar um caminho em que eu me sentisse ligado, né? E, como eu disse, foi um processo de anos, né? Foi um processo de anos. Até que eu caí no budismo. De saber que o budismo não tinha nenhuma restrição com relação à homossexualidade, por exemplo, aí eu já estava pensando em outras coisas. Eu já estava pensando na questão doutrinária mesmo, na visão de mundo, na prática, né? Eu já tinha entendido que o budismo não tinha problema com relação a isso, né? Isso, então, legal, beleza, agora vamos ver o resto, né? Como que é a visão de mundo do budismo? Como que ele trata outros aspectos da experiência humana, né? Aí eu comecei a querer saber mais nesse sentido, né? E realmente eu fui vendo que cada vez mais eu fui me apaixonando pelo budismo. Foi quando eu cheguei na Butsurushi.
Se alguém me pergunta hoje, o que o budismo fala sobre homossexualidade? Eu costumo dizer assim, não fala nada. Como não fala nada? Não fala nada no sentido de que não existe nada que você possa dizer para um homossexual que você não possa dizer exatamente a mesma coisa para um heterossexual. E acabou o problema. O budismo já passou desse assunto. Isso aí já está pensando em outras coisas. Isso aqui já está resolvido. Eu acho que isso é fundamental para quem busca saúde emocional, né? Você tratar com essa naturalidade. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, mas você até falou assim, não é que o budismo aceita a homossexualidade. Porque no momento que você fala que aceita, você está dizendo que a homossexualidade é algo passível de aceitação ou não. Então a gente não fala em aceitação, né? Justamente por isso. É uma realidade humana como tantas outras. Faz parte da nossa experiência. É natural, como nascer, morrer, né? Como ir no banheiro, como comer. E é legal quando você fala isso para as pessoas. O que o budismo fala? Nada. Fala absolutamente nada. Você, exatamente como você é, você pode buscar o seu aprimoramento. E é isso que interessa, né? Isso que é fundamental na sua vida. Eu não sei quem abraça quem, se é o ensinamento que me abraça ou sou eu que abraço o ensinamento. Hoje meus pais, apesar de não abandonar a religião deles, mas eles têm uma profunda admiração pelo budismo. Várias vezes já receberam o pessoal em casa, né? Os sacerdotes, já fizemos festas na casa do meu pai no interior, né? A gente rezou, depois comeu, se divertiu, né? Sempre com muita acolhida. Vão nos grandes cultos sempre que pode. Semana passada meu pai estava todo feliz porque conseguiu a passagem de ônibus para vir para o grande culto. Então, esse cenário todo mudou. E eu não tenho como falar dessa mudança sem mencionar o budismo nesse processo. Tudo que eu me tornei hoje, que vai muito além de qualquer aspecto da intimidade, se deve em grandíssima parte ao budismo. Se eu fosse transmitir uma mensagem para essas pessoas, eu não sei aonde que esse vídeo pode alcançar, né? Mas eu acho que eu diria o seguinte, não existe nada na sua vida que te obrigue a pensar que você não é merecedor de ser feliz. E mais do que isso, que você pode sim fazer muitas outras pessoas felizes.